Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andréa S. Costa, host desse podcast, e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre a temática de fundos de investimento em infraestrutura, algo muito importante no Brasil. O convidado de hoje é o Matheus Salles Pereira Bartolomeu, ele que é da equipe de gestão aí do Ogin 11. Seja muito bem-vindo, Matheus. Gostaria que você aí desse um panorama de como está o mercado de fundos de infraestrutura, e aí sim vamos adentrar na tese e estratégia do Ogin 11. Seja muito bem-vindo. Perfeito, André. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite, pelo espaço aí para a gente trabalhar um pouco mais sobre o Ogin 11 e dividir um pouco da nossa visão também sobre o mercado de debêntures incentivadas de uma forma geral. Acho que então, antes de a gente entrar talvez no micro do nosso fundo, na nossa estratégia aqui da Nicos, a gente pode dar um pouco do panorama acerca das debêntures incentivadas, ou melhor, dos títulos incentivados como um todo, que tem sido pauta de muita discussão, tanto no mercado, mas principalmente em Brasília, né? Eu acho que é bom a gente relembrar que esse movimento que está sendo muito debatido hoje com a 1303, ele começou de alguma forma no final de 23, quando a gente teve, né, a alteração na tributação dos fundos exclusivos, que a gente passou a inserir como cotas, né, na tributação dos fundos. Isso fez um primeiro movimento ali das gestoras de private, de wealth, de multifamily offices, migrando alguns fundos exclusivos para carteiras administradas de debêntures incentivadas. Então, a gente já viu uma primeira pressão resultando em um fechamento não tão grande, mas um fechamento de spread nas debêntures incentivadas. Em março, a gente teve, né, a alteração ali do CMN que limitou de forma relevante o lastro das LCIs e LCAs, tendo também uma segunda, e essa já mais relevante, movimentação no mercado de debêntures incentivadas. E desde ali a gente já entendeu que o governo ele tinha necessidade, né, de seguir com iniciativas para aumentar a arrecadação. Isso muito provavelmente viria em algum momento para as debêntures incentivadas, para os títulos incentivados de forma geral, porque a discussão de ter um gap muito grande em relação aos isentos e os não isentos, ela é viva no mercado, e quando a gente tem um juros muito alto, isso acho que destoa muito mais, né? A nível de exemplo, se a gente pega um título incentivado hoje que paga 100% do CDI, ele equivale a um título tributável a 15% de IR que paga CDI mais 2,60, 2,55. Então, é de fato muito grande. Essa diferença ela sempre aumenta com o aumento de juros. Então, era algo que a gente já vinha imaginando. Mas esse movimento ele voltou ali a ser um debate mais relevante agora com a MP 1303, que ela encerrava nesse benefício tributário, benefício fiscal que a gente observava nas debêntures incentivadas, nos CRIs, nos CRAs, nos fundos incentivados, como é o caso do Ogin 11. Só que ontem, né, a gente teve ali pela manhã a publicação no Valor de uma conversa com o Zaratini, que é o relator da MP, no qual ele disse que vai tirar do texto a tributação das debêntures incentivadas, né? Então, isso está muito recente, a gente começou a analisar um pouco mais no detalhe ontem, conversar com as equipes que ficam em Brasília para entender um pouco dos bastidores. A gente ainda não sabe, né, como que isso vai refletir para os fundos de infra, se isso de fato vai ser ajustado na MP, mas fato é que a gente tem que ficar bem atento aí, porque está sendo bem discutido e pode ter algum impacto aqui para o nosso mercado de debêntures incentivadas. Temos que aguardar aí o que realmente vai acontecer para daí tomar decisões, né? Por enquanto, tem até o dia 9 ainda para que a MP dê um parecer final, se realmente ela vai ser prorrogada, se não vai, o que realmente vai acontecer, se ela realmente vai ali se transformar em lei. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. Por enquanto é Exato. só observar e ver o que realmente ambas as partes, né, ou seja, todos os envolvidos, né, nessa questão, vão ali decidir e que realmente venha o melhor para o mercado, já que o mercado é o tão incentivador, né, do crescimento econômico. Exato. Matheus, vamos agora falar no Ogin, né? Qual que é a tese, qual que é a estratégia, né, do fundo? E quando que ele surgiu, né?
Não, perfeito. O Agin ele nasce em 2022. Ele é um fundo focado ali em debêntures incentivadas. O objetivo principal dele é construir um portfólio diversificado com foco nos principais setores de infra para conseguir prover ao investidor um dividendo perene e isento de imposto de renda, que acho que é a principal atratividade hoje do produto. Ele tem a vantagem em relação aos fundos não listados, né, os fundos de plataformas, de ter a questão da liquidez em bolsa. Eu acho que isso é bem relevante. A gente consegue ter um acompanhamento um pouco mais de perto da carteira, a gente publica, né, relatórios gerenciais de forma periódica. Então, em 22, a gente teve essa iniciativa de ser um dos primeiros fundos listados em bolsa para ativos incentivados de debêntures, mas a gente já começa a gestão de debêntures incentivadas na Nicos antes, Orama, né? Em 2016, a gente foi um dos 3 primeiros fundos de debêntures incentivadas a lançarem no mercado. Então, a gente veio acompanhando essa mudança do mercado, a evolução, acho muito positiva que a gente teve para o mercado, culminando em 22, na abertura do Agin 11 para o mercado. E eu acho que um pouco mais no detalhe sobre o fundo, né? Um fundo que a gente busca ter essa estratégia de diversificar a carteira, de ter uma carteira bem sólida com ativos que visam a perenidade de receita, visam ali a perenidade de fluxo de caixa, mas também a gente busca, desde o início do fundo, que é uma vertente aqui da gestora, praticar uma gestão ativa da carteira, né? Então, está sempre ali comprando, vendendo ativos que a gente julgue que façam sentido, que tragam ali um ganho adicional para o fundo. A gente vem conseguindo fazer isso desde o início do fundo. Então, acho que é o principal diferencial ali que a gente consegue hoje trazer para o fundo e que faz ele ser ali, em várias janelas, o melhor fundo da indústria ali, junto aos principais pares de mercado. E o Ogin 11, né? Qual que é a carteira dele, né? Quais os segmentos que compõem ela? Como é que ela está formada? Ela é mais pulverizada ou ela é diversificada, mas em alguns setores específicos? Como é que ela está formada, Matheus? Não, perfeito, André. O setor de infra, ele por natureza, né, é um setor um pouco mais concentrado, porque de fato ele vem ali com em 2011, na verdade, né, que é passado ali no governo Dilma, a Lei 12431, que é para incentivar investimentos em infraestrutura, né, investimentos de fato estruturais. Então a gente vai falar de forma macro, né, de rodovias, saneamento básico e energia de sua forma ampla, né, seja distribuição, transmissão e geração. A gente então tem uma concentração muito maior nesses 3 setores e a gente prefere ter essa concentração maior nesses 3 setores por conta, né, das suas características estruturais que geram uma previsibilidade grande de receita. A gente também faz de forma um pouco mais reduzida outros setores, como o setor de portos, que tem ficado ali bastante em voga nos últimos anos. A gente tem alguns outros setores também que conseguem emitir debêntures incentivadas e que possuem não concessões público-privadas ou garantias de receita como uma rodovia, mas também podem gerar uma previsibilidade de receita que a gente consegue ficar confortável com o investimento. E aí, quando a gente olha para a carteira em si, a gente tem uma política interna, né, de concentração máxima por ativo, que no melhor dos casos ela fica em 5%, mas a gente busca ficar ali até 4% ou 5% por ativo. Mas hoje, se a gente pega a carteira do fundo, a gente está falando de mais de 40 ativos diferentes, né, 46 para ser mais preciso, dividido em mais de 30 emissores diferentes. Né? Então, apesar de ter esse limite um pouco maior, a gente tem uma carteira muito pulverizada, e isso acho que faz do Agin ali um fundo bem sólido e que consegue oferecer um retorno atrativo para o cliente e também ter uma diversificação bem satisfatória para a carteira. Maravilha! E aproveitando, né, que nós estamos aí na composição da carteira, ainda sobre em relação aos segmentos, né? Tem algum segmento que não entra? Eu sei que ele é muito concentrado, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem alguns segmentos que são um pouco mais difíceis, né? Ainda não tiveram uma aderência de concessões por uma série de fatores, mas tem uns, mesmo que esteja já mais regulamentado, que não entra na carteira. E há segmentos que você gostaria de ter, mas que ainda há algum entrave e por isso ele não compõe a carteira?
ou ainda não existiu, né? Ou seja, não surgiu ainda, mas você vê que é uma crescente demanda, Matheus? Não, perfeito. Tem sim um segmento hoje que a gente evita entrar, principalmente nesse fundo, né, nos fundos de debêntures incentivadas, porque eu acho que no mercado de crédito a gente tem sempre caixinhas, né? Eu acho que os fundos vão ter mandatos diferentes de acordo com a política do fundo, de acordo com o prazo de resgate do fundo. Então, esse ativo, esse setor aqui em específico que eu vou falar, não é algo que a gente não gosta de forma estrutural, mas para o fundo de infra a gente entende que hoje não é algo que faça sentido, que é o setor de telecom, né, principalmente de fibra ótica, que existem boas empresas, por óbvio, no mercado, mas são setores que, de forma geral, é um setor muito recente, né? Eu acho que ele sempre foi muito concentrado ali nas 3 principais operadoras. A gente começou a ver um crescimento de pequenas operadoras no sul, no sudeste, principalmente, também no nordeste, conseguindo ganhar um share nesse setor, mas sempre muito dependente, né, de uma alta alavancagem, um crescimento inorgânico, né? Então uma necessidade de aquisições ali entre essas empresas. A gente tem um problema muito grande, né, de baixa barreira de entrada. Então, hoje você tem os backbones, que são as redes de fibras que possibilitam o fornecimento desse tipo de serviço, que são serviços ali contratados, né? Então, hoje os pequenos operadores eles não montam o próprio sistema, eles terceirizam de alguém. Isso não é um problema, mas torna-se a barreira de entrada muito baixa ali para que outro player que queira entrar. A gente tem um problema também quando a gente olha, que eu falei no começo, né, da previsibilidade de receita. Quando eu falo de uma concessão de uma rodovia, de uma CCR, por exemplo, eu tenho a segurança que é um setor, por mais que o Brasil, a gente tenha esse risco, o Brasil ele já tem uma regulação que vem desde os anos 90 sendo desenvolvida, já foi testada politicamente, regulatoriamente, de uma série de formas, e que hoje a gente consegue ter uma operação que é para financiar uma rodovia, que eu tenho uma previsão bem acertada de receita pelos próximos 20, 30 anos. Quando a gente olha para a fibra, em muitos casos são operações muito voltadas para a pessoa física, por exemplo. Então são contratos como o nosso, de internet em casa, que se amanhã eu quiser trocar de operadora, não tem nenhum entrave muito relevante que vai me prender. Então a gente tem essa dificuldade de ter uma previsibilidade de receita, porque os contratos são geralmente de mais curto prazo. Então são alguns fatores ali que destoam um pouco desses setores core, que a gente chama de infra, que fazem a gente, para esse fundo, não olhar com bons olhos, mas isso não quer dizer que a gente não avalie esse tipo de operação para fundos, possivelmente de debêntures não incentivadas. Entende? Então, a gente tenta sempre buscar, para esse tipo de fundo, operações que a gente consiga ter uma segurança do longo prazo. A gente entenda, né, que, além da governança super positiva, além de posição estratégica, além da série de fatores que a gente vai analisar, a previsibilidade de receita, quando a gente olha para esse setor, a gente entende que é o grande diferencial. Então, se a gente começa a alocar em ativos que carecem, de certa forma, dessa previsibilidade, a gente entende que não é o mais ideal. Entende? Setor que a gente gostaria de alocar e hoje não aloca, diria que nenhum. Acho que a gente faz um pouco ali de ativos não core, de forma reduzida, mas que a gente consiga ter essa garantia de previsibilidade, a gente consiga ter contratos firmados com grandes contrapartes que deem essa segurança para a gente. Então, acho que do que a gente vê no mercado hoje, a gente consegue, com exceção de fibra, estar participando, estar avaliando e eventualmente alocando. Um ponto que a gente, e agora não desse setor em específico, mas que a gente evita fazer e hoje na carteira não tem nenhum ativo nesse sentido, são operações que a gente chama de operações bilaterais, operações que são feitas via originação própria. A gente vê isso muito em CRI, em CRA, que é feito de fato com qualidade, com maestria pelos gestores. Para infra, a gente acha isso um pouco mais delicado, porque são operações estruturais, são operações longas, geralmente, né, de 15, 20 anos. E o grande trunfo, né, de ter a gestão ativa que a gente aplica no Agim é a gente conseguir, caso a gente avalie que o ativo ele não faz mais sentido ou está incorrendo um risco ali assimétrico para o prêmio que ele está pagando, a gente pode desinvestir e migrar essa posição para um outro ativo. Quando a gente origina uma operação ou participa de uma emissão
que o público investidor é muito restrito, tem 1, 2, 3 casas, você provavelmente vai ter que ficar com o papel até o vencimento. Se você conseguir, né, com o seu trabalho de análise, antecipar algum problema, você não vai ter muito o que fazer, porque não tem quem compra aquele ativo. Além do fato que quando a gente participa de uma emissão que ela foi disponibilizada para o mercado como um todo, a gente consegue ter não só os estruturadores da operação avaliando como ela foi feita, mas também a opinião de todos os gestores de mercado que conseguem agregar de forma bem interessante para a estruturação daquela operação. E também pós a estruturação, né, pós a emissão da operação, ao decorrer da vida da operação, a gente ter, ao invés de 1, 2, 3 grupos de analistas, a gente ter 10, 15, 20 casas olhando o mesmo papel, a gente exige uma governança maior daquela empresa, a gente exige uma diligência maior daquela operação, e são visões diferentes que sempre agregam ali para a gente ter um resultado final mais adequado para o investimento. Matheus, vocês investem mais em projetos ou na parte mais corporativa? E qual que é o indexador utilizado, né? E também aí qual que é a duration da carteira hoje? Perfeito. Hoje, começando pela duration, hoje a duration da carteira ela está por volta de 6 anos. A gente divulgou agora na última semana o nosso relatório gerencial, então ela está por volta de 6 anos. Aproveitando também o gancho, né, o carrego do fundo está em torno de 0,50, 0,60 quando a gente olha ali o carrego bruto do fundo. A gente faz um pouco de cada, eu acho que não tem um direcionamento específico nosso em relação a projeto ou corporativo. Diria que infraestrutura, a maioria, talvez, perto da maioria, ela fica em projetos, porque então, por exemplo, uma Equatorial, ela vai pode emitir na holding dela, né, uma emissão corporativa, mas ela vai buscar emitir em quase todas ou todas as subsidiárias que ela tem, que são de fato os projetos operacionais. Para a gente isso tem mais valor, porque a nível de garantia, né, a nível de execução, eventual estresse, a gente tem um ativo a ser execuível, né, a ser executado. Então a gente tende a preferir projetos, mas a gente entende que isso não é um divisor de águas, não necessariamente um projeto é algo que a gente gosta, não necessariamente um projeto é algo ruim, porque tem que ser desenvolvido ainda. Eu acho que as avaliações e os prêmios têm que ser avaliados individualmente. Um projeto está muito incipiente, dificilmente ele vai entrar na carteira do Agim 11, mas se for um projeto que ele já tem um contrato, né, assinado com o poder concedente, que é um projeto que a viabilidade econômica e financeira ela já foi provada e possivelmente vai ser executada sem grandes surpresas, a gente entende que não é um problema. Se ele tem um controlador, né, um suporte financeiro em caso de necessidade, isso também traz uma garantia que gera um conforto adicional para a gente. Mas se também a gente olha uma dívida corporativa que geralmente não tem garantias, né, vinculadas a ela, mas se for um emissor de porte, um emissor que a gente gosta, a gente tem entendimento ali da operação no detalhe, também pode fazer parte da carteira do Agim. Então, objetivamente respondendo, não tem muito um lado, eu acho que é muito caso a caso ali, dependendo de como foi estruturado e como foi montada aquela operação. E o indexador? É mais CDI, IPCA? A 2431, que é a lei que rege ali esse incentivo fiscal nas debêntures, ela tem algumas exigências que ela faz, e uma delas é ser indexado a índice de preço, ou pré-fixado. Números práticos, a gente tem 99% do que foi indexado a índice de preços em IPCA e alguma coisa pré-fixada com esses juros altos que têm saído mais voltados para o varejo. Então, quando a gente olha a carteira do Agim, é uma carteira majoritariamente IPCA+, atrelados, né, a NTNB, só que a estratégia que a gente fez desde a origem do fundo é fazer um hedge integral dessa carteira. Então, basicamente, a gente troca a rentabilidade que hoje ela nasce uma NTNB mais um spread de crédito, a gente troca isso via operações de DAP para a carteira virar CDI mais spread de crédito. Então, se a gente tem qualquer movimento de juros que possa impactar a marcação ao mercado dos ativos, a gente está protegido por conta desse hedge. Então, na prática, se eu for te abrir minha carteira, ela é integralmente IPCA+,
mas o resultado que eu vou entregar para o cliente ele é sempre atrelado ali ao CDI, então ele tem uma volatilidade muito menor do que ativos sem proteção de hedge, quando a gente fala de debêntures incentivadas. Até a próxima pergunta, né? Os impactos da volatilidade dos juros sobre o rendimento do fundo, né? Aí você já deu uma prévia falando que vocês fazem esse hedge, né? Mas qual que é o efeito prático disso na hora de você colocar, né, o resultado no bolso dos investidores? Não, perfeito. Vamos separar por acho que o efeito primário e o efeito secundário que a gente vê dos juros no preço dos papéis. Né? Eu acho que o efeito primário, né, de você ter uma abertura, por exemplo, dos juros, ou para simplificar, né, se a taxa da NTNB ela aumentar, diretamente uma debênture incentivada ela vai reduzir o preço. Como a gente faz o hedge da carteira integralmente, se a taxa de juros, né, a taxa da NTNB aumenta, diretamente o nosso fundo não tem impacto nenhum. E aí a gente pode entrar nos impactos secundários, porque se você tem uma abertura de juros muito relevante, você pode ter ali um cenário macro um pouco mais deteriorado, e aí o spread de crédito, por sua vez, vai ter algum impacto secundário. Mas diretamente, o impacto ele é, não diria que zero, porque nenhum hedge é perfeito, mas ele é muito próximo de zero por conta dessa trava. E quando a gente olha para o retorno ali que a gente consegue dar para o cotista, a gente fez já alguns estudos dentro de casa para entender, né, essa relação de uma carteira redeada e uma carteira não redeada, até nível de exemplo. A gente tem fundos dentro de casa que não são redeados, por exemplo, a gente tem fundos também, além do Agin, que são redeados, então a gente faz as duas estratégias. Na média, a gente entende que para um fundo listado que a gente busca perenidade, o ideal é que a gente trabalhe com uma carteira redeada para mitigar esses riscos de volatilidade de curva de juros, que a gente sabe que no Brasil eles são bem constantes. Então, para a gente conseguir dar uma perenidade, a gente entende que essa estratégia ela beneficia, na média, os cotistas. Se a gente tem um movimento de fechamento de juros muito relevante, provavelmente vai ser um retorno um pouco abaixo de um fundo que ele não tem um hedge integralmente feito, mas na média a gente vê que esses movimentos não são lineares. Então, se a gente olha com um mínimo de longo prazo, que eu acho que é a ideia dos investidores do Agin, a gente vai estar sempre à frente ali dos pares que não são redeados. Ou seja, essa proteção, ela não só acaba trazendo resultado, como também essa proteção faz diminuir essa volatilidade e a duration da carteira também, né, como ela é de médio prazo, vamos colocar assim, ela também não sofre tanto esse impacto como se ela fosse mais de longo prazo, né, Matheus? Exato. Se a gente pega, né, uma carteira que não tem hedge e que ela tem uma exposição, né, consequência a juros pré-fixados que a gente fala, você fazendo uma conta simples, né, a duration da carteira multiplicada pela variação na taxa pré vai ser o impacto que você vai ter ali no fundo. Então, se a gente não tivesse hedge no Agin, por exemplo, com uma duration de 6, a NTNB hoje está girando em torno de 7, 7,5. Se ela vai para 6, 6,5, o fundo perderia 6% em valor. Desculpa, nesse caso ele ganharia 6% em valor. Se ele abre 100 pontos, perderia 6% em valor. Como a gente está redeado, em ambos os cenários a gente não vai ter nenhum impacto para o cotista. Então a gente consegue sempre ter essa perenidade e consegue trabalhar com a duration um pouco maior, sem aumentar tanto a volatilidade. Porque o único impacto que a gente vai ter, que vai ser alavancado pela duration, é o impacto no spread de crédito, que esse ele já é muito menor e muito mais não vou dizer previsível, mas ele é algo que a gente consegue controlar e escolher como se expor. Diferente dos juros pré-fixado, né, da curva de juros, que é algo ali muito mais vivo, que não é o caso aqui, não é a ideia do fundo operar macro, né, de ficar direcional de juros em um momento, depois não ficar mais direcional de juros em outro momento. Então, de forma geral, a gente consegue trazer essa perenidade que a gente entende que para o investidor que, em geral, que não quer ficar operando juros, que não entende de juros, que é a grande média que a gente tem, o ideal é conseguir alocar num fundo que tem essa proteção integral da carteira, porque você ficar exposto a juros numa duration mais longa é algo que pode ser muito traumático para o investidor na ponta final. Se a gente lembrar do passado recente, a gente tinha um juro real de 3, 3,20. Então a gente vindo agora para 7, 7,20, a gente teria quase 25, 30% de perda ali de valor
na carteira dos clientes, e a gente sabe que isso é completamente inaceitável para os investidores de forma geral, afastaria, né, os investidores desse tipo de produto, que a gente acha que não deveriam ser afastados, que é de fato algo para o perfil ali do investidor conservador, moderado. Então a gente entende que para esse fundo, visando, né, a estratégia que a gente tem, que é a perenidade, a estratégia do hedge de forma integral, né, não quando a gente entende que deve ser feito, é algo prudente e benéfico para o investidor. Pegando ainda esse gancho, né, em relação ao fundo, à carteira, como é que você mitiga, então, fora essa proteção que você está falando em relação ali à parte mais macro, né, que é a questão dos juros e o quanto isso iria impactar ali a carteira, mas como é que vocês mitigam também os riscos regulatórios e políticos? Porque esses dois também interferem muito, haja vista a MP 1303, mas eu estou falando num contexto geral. Como é que vocês também mitigam esse risco, ou potencial risco, né? Não, perfeito. Eu acho que quando a gente fala de risco regulatório, político, enfim, de forma geral, é algo que eu acho que ninguém consegue prever, né? A gente estruturalmente tem dois lados na política, que tem duas visões diferentes sobre o mercado, então, a depender de quem está na frente, a gente vai ver o mercado tendendo para um lado ou para um outro. E, historicamente, no Brasil, a gente tem uma insegurança jurídica, regulatória, que é relevante. Eu acho que para a infra, quando a gente fala de saneamento, de rodovias, de energia, isso já foi mais testado, né? Já foi mais frágil, e a gente conseguiu chegar num estágio hoje que necessita de alguns ajustes, mas muito mais sólido que a gente via nos anos 90, nos inícios dos anos 2000. Então, resumindo tudo isso, né, a gente não consegue prever e antecipar como que seria, o que vai ser a medida adotada pelo poder concedente, pelo o legislativo. O que a gente busca fazer é se proteger para ambos os cenários, né? Então, a gente, como por exemplo agora com o MP303 que você bem citou, a gente não consegue cravar se isso vai de fato ser retirado do texto, se vai ser mantido, mas o que a gente busca fazer é posicionar o fundo de forma que a gente consiga manter a carteira saudável e perene e conseguir maximizar os ganhos de acordo com o cenário que se desenha, né? Então, por exemplo, a gente entendeu que teria, né, desde o ano passado, esse movimento de busca arrecadatória do governo, que provavelmente, dificilmente, isso seria revisto até as próximas eleições do ano que vem. Então a gente buscou aumentar a alocação da carteira em bons ativos para surfar esse fechamento do spread de crédito, para surfar essa marcação ao mercado. Agora, com esse ajuste regulatório, a gente está reavaliando a estratégia. Eu acho que ainda é muito cedo para falar que a gente fez alguma mudança relevante, a gente não fez, isso saiu ontem, né? Mas o que a gente consegue fazer para mitigar é estar acompanhando muito de perto as ideias e as alterações que são sempre pleiteadas em Brasília, para a gente conseguir se posicionar, e sempre que a gente vê um movimento muito incerto, que o impacto a gente não consegue medir, né? Se for para A, o impacto é X, se for para B, o impacto é Y. Quando a gente não consegue entender isso, a gente busca reduzir a exposição, reduz a duração da carteira, para entender como vai realizar e concretizar aquele fato. A gente, nesse fundo, que, de novo, ele não visa, como fundo de ações, maximizar o retorno e ter uma volatilidade maior, a gente prefere aguardar o cenário um pouco mais claro para aí sim surfar as oportunidades, se elas vão sempre ter. A gente entende que não é necessário tentar antecipar, desde que se incorra mais risco para o fundo, esse tipo de movimento. Então, em resumo, é sempre fazer esse monitoramento muito de perto do que está sendo discutido, do que está sendo pleiteado. A gente tem, por exemplo, algumas rotinas com o uso agora da inteligência artificial que ficam buscando esses acontecimentos, buscando essas notícias em tempo real, para a gente conseguir, diante dos cenários, tomar a melhor alocação para o fundo e, se precisar, sem nenhum problema, desinvestir ou fazer qualquer mudança de rota. Um ponto que isso é bem benéfico para quem investe no Agim, por conta do tamanho, né? Eu acho que isso
Tem um ponto negativo por conta de liquidez, que ele tem uma liquidez um pouco menor do que os pares, mas quando a gente olha nessa questão de estratégia, de poder fazer movimentos de acordo com o cenário que está se desenhando, o que acabou de se desenhar, a gente, por ter um PL menor, a gente consegue de forma muito rápida e muito ativa fazer um ajuste. Então, no último mês, a gente soltou no relatório, né, no penúltimo mês, que a gente fez alguns ajustes na carteira, que a gente estava vendo um cenário ali para alguns papéis um pouco mais assimétrico. Então, o que a gente fez não foi ficar abraçado com o papel e ver como aquilo ia se desenrolar. A gente preferiu zerar a posição, reinvestir em outro ativo e assim a gente fez. Então, a melhor forma de se proteger, dado que não dá para antecipar nenhum tipo desse movimento, é estar preparado ali para os cenários possíveis e sempre uma carteira conservadora para não ter impactos que comprometam a perenidade do longo prazo do fundo. Matheus, em relação à carteira ainda, né? Você falou que você não tem uma exposição acima de 5% em setores, né, em emissores. Quais são os segmentos que tem, né, juntando dentro ali da carteira, né? Apesar de ter subsegmentos, né, energia solar, energia elétrica, energia, enfim. Quais são os setores que vocês têm mais exposição e por quê? Tá, hoje não vou cravar um número, mas diria que 70%, se não me falha a memória, vai estar nos 3 principais setores, né? Então, rodovia hoje, tive algumas oportunidades recentes também onde a gente está maior, seguido ali por saneamento e energia, porque, de novo, né, toda essa questão de estratégia, de conservadorismo, de mitigação de risco regulatório, tudo isso ele é traduzido quando a gente consegue ter uma operação que a gente dificilmente vai ver uma mudança estrutural no que a gente analisou. Então, se a gente compra uma concessão rodoviária que a gente entende que o poder concedente ele tem um histórico ali de ser menos sensível a mudanças de legislativo, que ele consiga trazer uma previsibilidade maior de receita para a gente prefere estar nesse tipo de setor e como o mercado, o momento, né, eu acho que ele é de bastante incerteza, a gente tem preferido por manter, mesmo que quando a gente olha de forma macro os setores, parece muito concentrado, a gente pulveriza dentro desses setores a alocação do fundo. Então, para rodovias, a gente não vai concentrar em um só poder concedente. Então, a Artesp, que é o órgão que rege as rodovias de São Paulo, a gente tem uma exposição específica, a gente vai ter em Mato Grosso, vai ter no Sul, enfim, a gente busca pulverizar dentro das possibilidades, dentro também de diferentes controladores, esse risco, mas tentando sempre manter a raiz, né, o core do fundo voltado para esses setores que a gente consegue ter uma previsibilidade maior, consegue ter um entendimento maior e que a gente tem nunca uma garantia, mas um conforto maior de navegar por esses períodos de maior turbulência. Então ele está, hoje está suficientemente diversificado e pronto para mitigar os riscos específicos do setor de infraestrutura. Então ele está bem redeado, vamos colocar assim, em relação a essas questões. Exato. A gente tinha algumas posições, como eu comentei, né, que a gente zerou no penúltimo mês. Nenhuma posição que era ativo estressado ou nada do tipo, mas a gente entendia que poderia ter alguma dificuldade de enfrentar caso esse período de turbulência se prolongasse por mais 1, 2, 3 anos. Então, antes que algo perto disso se concretizasse, a gente decidiu vir para uma carteira mais voltada para a qualidade. Por isso que o retorno do fundo, ele, quando a gente olha para o carrego, ele teve uma redução marginal ali, porque a gente preferiu abrir mão desse carrego um pouco maior para estar em ativos, setores e ativos mais defensivos que a gente consiga passar por esse período de turbulência sem grandes problemas. Óbvio que o monitoramento é diário do nosso lado aqui, né? Então a gente acompanha todas as empresas todos os dias, a gente acompanha o mercado secundário que traz muita informação também de forma de como ele tem operado, do que está sendo operado. Então, se a gente entender que alguma coisa que a gente tenha hoje possa não fazer mais sentido, ou que a taxa fechou muito vis-à-vis o prêmio que a gente considera mínimo para aquele ativo, a gente não tem nenhum apego, nenhum amor ao ativo, e a gente vai encerrar a posição e olhar a próxima oportunidade. Então, sim, hoje uma carteira que a gente está super confortável, a gente não antevê no curto prazo nenhum
movimento que possa impactar a carteira. Então a gente está bem ali preparado para surfar, por exemplo, a 303 para o lado que for. A gente tem nossos cenários montados aqui, não dá para abrir 100%, mas a gente tem nossos cenários que estruturalmente vão ficar com esse perfil de ativos, mas talvez com algum ajuste pontual para tentar surfar um pouco mais o cenário que fosse concretizar. Tem algum segmento que ainda não tem regulamentação suficiente para ser uma debênture incentivada, mas que você visa ali, né, visualiza ali, vislumbra num médio, curto ou médio ou longo prazo, também ser interessante e importante, né, dentro da infraestrutura no Brasil? Uma boa pergunta. Eu acho que antes de responder a pergunta, isso vai ser difícil, né, porque o que a gente viu depois ali de março, quando teve o ajuste dos laços de LCA e LCA, que estava tendo uma conversa forte, né, para limitar o escopo abrangido pela Lei 2431. Então, o governo, na verdade, está indo na direção contrária de evitar conceder mais incentivos a setores que já tinham os incentivos. Então, acho que no curto e médio prazo é difícil a gente ver alguma novidade muito grande. A gente já tem visto, né, alguns setores que têm conseguido buscar seu espaço, como a questão de gestão de resíduos, né? Tem algumas empresas que já têm emissões incentivadas no mercado. A gente entende que isso é um caminho que deve aumentar, porque quando a gente fala de marco do saneamento, né, a gente olha muito pela questão da universalização da água e do esgoto, né? A gente tem que ter até 2033 99% de água, 90% de esgoto, mas também tem a questão dos aterros sanitários, né? Então a gente tem que ter, se não me falha a memória, até 2040 nenhum resíduo pode ser mais destinado a lixões. Então basicamente é um movimento para encerrar os lixões, e aí você abre uma oportunidade gigante para empresas de gestão de resíduos, que hoje são ainda poucas empresas que acessam o mercado. São poucas empresas em geral, porque o mercado ainda está 80% mais ou menos concentrado em aterros sanitários. Então, acho que não é um setor que vai entrar para incentivado, porque ele já está, mas eu entendo que é um setor que ele vai ser cada vez mais visto ali pelo mercado por conta dessa mudança regulatória que vai ser obrigatória e forçada ali para todo mundo em relação à destinação de resíduos. Então a gente tem acompanhado, a gente tem estudado, né? Por exemplo, abrindo aqui que é um case listado até em bolsa, que é a Horizon, que é uma empresa que a gente olha ali bem no detalhe para entender as oportunidades. Tem os ganhos secundários, né, que o aterro sanitário ele pode ter, como a produção de biometano. Então, um setor aí, não respondendo integralmente a pergunta, mas eu acho que hoje pouco falado e que vai, com o passar do tempo, ser cada vez mais pauta das discussões. Mas num setor específico que não esteja sendo pautado hoje, esse eu vou ficar te devendo. Muito interessante em relação a esse segmento, né? Esse incentivo, porque ele casa muito com a parte ESG, né? Ou ASG, né? Enfim, como preferirem. Então, e cada vez mais, né? Como tem já esse prazo, né? Ou seja, até 2040, eles têm que estar extremamente bem. Tem que destinar o recurso no lugar certo, né? O lixão, Isso, basicamente, ele exatamente. vai morrer. A ideia é essa, a gente sabe que é super prejudicial ali ao meio ambiente, né? E aí, pegando até um paralelo, como eu falei ali, de fibra ótica, né? Se a gente olha ali as 5 forças de Porter, né, para ver a competitividade, enfim, do setor, a barreira de entrada para esse segmento ela é muito alta, né? Porque a dificuldade de conseguir as licenças necessárias para se operar um aterro sanitário são muito relevantes, né? Porque é de fato algo bem sensível. E ao mesmo tempo é uma questão que endereça um problema ambiental que a gente tem, que é a destinação correta dos resíduos. Então, com certeza é uma causa ali super aderente ao ESG e super necessária ali para o avanço, né, da sociedade como um todo. Então, entendo que tem alguns desafios ainda a serem alcançados, né, tem alguns projetos internos que essas empresas estão buscando implementar e que precisam se provar ainda. Então, acho que não dá para a gente botar na mesma prateleira de um setor ali de rodovia, saneamento ou energia, mas é algo que a gente tem olhado com bastante cuidado, porque bastante cuidado, mas bastante carinho até,
mas porque a gente acha que virão novas oportunidades, como já tem vindo, e que, quem sabe, a gente não consiga aumentar essa participação na carteira do Agim e dos demais fundos aqui da Nicos nesse tipo de setor. Exatamente, até porque, né, aterro sanitário ligado muito a municípios, são mais de 5.000 municípios, se não me falha a memória, ou seja, 5.000 projetos aí que deverão estar, né, rodando Exato. até 2040, né? Então, tem muito potencial, de fato. Maravilha, Matheus. Mais uma vez queria te agradecer por você ter vindo aqui, né? Trouxe aí toda a sua expertise e até um ponto muito interessante que eu ainda não tinha observado, né? Que é essa questão aí dos resíduos. Então, bem interessante aí, já mostrando ali um viés positivo, né? E que futuramente, ou num futuro muito próximo, ele vai ser bastante demandado e debatido, né? Então, mais Exato. uma vez, muito. Não, tipo, você comentar que falta muito isso, né? Vai ter ainda uma série de questões de conversas regulatórias para ir aprimorando cada vez mais, para trazer uma segurança jurídica maior ali para o setor, mas de fato é algo que com certeza vai cada vez mais vir aí a ser pauta das discussões quando a gente falar de infraestrutura ou também debêntures incentivadas. Mais uma vez, obrigada, Matheus. E gostaria então que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal. Ah, eu quero conhecer mais o Agim, quero conhecer mais a Nicos Gestão. Então, aqui é o momento. Não, perfeito. Acho que primeiro agradecer o espaço e o convite, Andréia. Estamos sempre à disposição para discutir tanto de infra quanto também de outros setores aí que a gente possa agregar junto com você. Acho que convidar todo mundo para fazer uma leitura, né, dos nossos relatórios gerenciais em relação ao Agim 11, que ficam disponibilizados no nosso site, né, nicogestão.com.br, ou também no nosso LinkedIn. Todos os nossos outros fundos também são ali disponibilizados no nosso site, com todos os materiais. Tem os nossos canais de comunicação que a gente está sempre à disposição para responder a todos. E eu acho que uma mensagem final para esse setor de infra é que a gente está vivendo um momento muito oportuno ali de investimento, a nível de investidor, né? Eu acho que todo mundo deveria olhar com muito carinho para esse setor que ele está só começando a crescer, né? Tem muito ainda a avançar, e que essa questão tributária não é algo que deva afastar os investidores dos fundos. Se porventura, né, a 303 ela passar, está falando de ter uma tributação de 5% vis-à-vis uma tributação de 17,5% para os ativos não incentivados. Então, aquela comparação que eu fiz do 100% incentivado vira 2,60% não incentivado. Se a gente passar a 303, a gente está falando de um 100% com a nova tributação, vai virar um CDI mais 2,20. Então, assim, tem ainda uma vantagem, uma oportunidade muito grande nesses fundos, e o Agim está aí buscando ter esses ganhos, conseguir aí entregar o maior retorno para o cliente, sempre pensando, de novo, né, no longo prazo, vencer sempre a maratona, buscando a perenidade e conseguindo ali alinhar as expectativas dos investidores. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, Matheus. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fih. Se não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, acione o sino aí, deixe seu like, compartilhe e fique à vontade também para trazer os nossos comentários, dúvidas, sugestões, são extremamente bem-vindas aqui nesse podcast. E também, se preferir, estamos nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.